aqui ao lado do seu somzão ou no seu radinho. Se você está no conte agora com Fernando, tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência, a meu ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente, aqui no show do Fernando Sérgio. Bom dia, Rio de Janeiro. Fernando Bom dia, Brasil. Fernando Sérgio. Bom dia, mundo inteiro. Alô, gente amiga, com que prazer estamos aqui mais uma vez, começando o programa, pedindo desculpas, porque a gente tomou aquela vacina célebre da gripe, que funciona, né? Funciona, mas eventualmente você pega um resfriado. Então pegamos aqui um resfriado, de qualquer maneira, mas vamos que vamos, o programa continua. Alô, Walter Silveira, alô, Tiago Castro, alô, Wanda Fernandes. Só estamos com essa voz fanha e trancada, mas vamos que vai. Ó, o André Noition também pela gente, Alcimar Oliveira está assistindo, Walter também, Tiago Castro, Wanda Fernandes. Olha, a todos vocês, o nosso carinho, o nosso abraço, lamentando logo no início do programa o falecimento do ator e diretor de TV, de teatro, o Jorge Fernando. Uma figura fantástica, sempre extremamente bem-humorada, extremamente solícita à imprensa e que, infelizmente, no dia de ontem começou a passar mal à tarde. Quando chegou 8 horas da noite, foi internado e não sobreviveu a uma parada cardíaca. Então, a família, nossos sentimentos, nosso carinho, nosso abraço. Jorge Fernando vai, de fato, fazer muita falta ao setor cultural do Brasil e principalmente à televisão, na qual ele marcou época, não só como ator, mas também como diretor. Muito bem. Olha, um abraço, o André Noition, saudações vascaínas, abração, muito obrigado. E olha, o futebol tem dessas coisas, né? Vocês viram aquela partidaça que o Flamengo fez contra o Grêmio, metendo 5-0, não deu chance de maneira nenhuma. De qualquer maneira, a coisa mudou, porque ontem o próprio Flamengo, completo praticamente, enfrentou o CSA e venceu de apenas 1-0, e ainda houve alguns momentos que tomou um certo sufoco, a bola bateu na trave, a bola do CSA poderia ter entrado ou não. De qualquer maneira, futebol, a delícia de futebol é exatamente isso, nem sempre o mais forte ganha com a facilidade que se espera, mas de qualquer maneira é aquela história, mesmo quando o Flamengo não joga a bola que está jogando, acaba ganhando. E aí ficou a pergunta do Filipão, que diz: como é que eu vou passar esse time se esse time não perde? É complicado, faltam apenas 10 rodadas, a lamentar que parece que o Grêmio acabou descontando no Botafogo, né? Porque ganhou de 3-0 do Botafogo e continua no seu caminho para tentar permanecer na Libertadores. O Vasco jogou contra o Ceará, fez 1-0, mas não conseguiu sustentar 1-0. Na verdade, o gol que o Ceará fez ao empatar foi dado como impedimento pelo bandeirinha, mas depois o VAR reviu e, segundo aquela medição que tem eletrônica, medição a nível de computação, você viu aquela lista vermelha, é a participação da defesa, a lista azul é a participação do jogador. E aí estava, parece que um dedão na frente do outro, uma coisa quase que imprevisível, né? E aí validou o gol. Então foi 1-1, de qualquer maneira não foi um mau resultado, levando em consideração que o Vasco da Gama estava jogando fora. Muito bem, eu queria dizer para vocês que esse programa é uma oferta das espadascatana.com.br. São autênticas espadas japonesas que você pode importar e pode ter na sua casa verdadeiras obras de arte. espadascatana.com.br. Alô, Daniel Pereira, alô, Gerson de Lima, alô, André Noition, alô, Alcimar Oliveira, alô, Walter Silveira, alô, Tiago Castro, Wanda Fernandes. Daqui a pouco vamos ter um assunto interessante, que é um assunto que acabamos de ver através dos noticiários de TV, de rádio e tal, que é um negócio, deu uma louca na prefeitura. Essa é a pergunta que a gente tem a fazer. Porque, muito bem, a prefeitura vem tendo uma querela aí com a Lanza, que é a concessionária da linha amarela. Até aí tudo bem. A prefeitura acha que a Lanza está devendo não sei quantos milhões ao município e a Lanza diz que não está. A coisa estava mais ou menos para lá e para cá e tal.
De repente, decide o prefeito que vai romper o contrato. É um direito dele, só que quando você rompe um contrato a nível jurídico, naturalmente tem as cláusulas de rompimento. Isso significa que pode ter ou não uma multa, ou pode ter ou não uma querela judicial. Mas tudo bem, isso é um direito do prefeito, faz isso. Aí quando chega ontem, na calada da noite, o que acontece? Chegam máquinas da prefeitura, chega um verdadeiro exército da prefeitura, entre aspas, com guardas municipais, explicando àqueles que cobravam, faziam a cobrança, estavam no seu trabalho, dizendo, deixa aqui que a gente vai destruir isso aqui. E aí nós vimos cenas patéticas na televisão. Quer dizer, a prefeitura, que deveria conservar o patrimônio público, a prefeitura invadiu a construção que nada tem a ver com a briga dela com a Lanza. A prefeitura que diz que tem a pretensão de reassumir a cobrança lá de uma forma, talvez mais barata ou não, mas de qualquer maneira isso foi falado pelo prefeito. E aí começam a destruir. Destruíram vidros, destruíram computadores, destruíram cones que ali estavam já colocados, e só não destruíram as cabines porque a cabine sustenta a cobertura. Quer dizer, é um negócio que não dá para entender. Nós vimos até professores jurídicos aqui dando opinião, não só nos diversos programas da televisão, todo mundo estupefato. Porque uma coisa é você chegar, você tem todo o direito de chegar e dizer, olha, não quero mais isso. Então os senhores saiam daqui porque eu estou assumindo, eu sou a prefeitura. Mas você não vai distribuir um patrimônio que depois você vai ter que reconstruir. Quer dizer, e por outro lado, o outro grande problema dessa história toda é você perceber a falta de sensibilidade com o dinheiro que é do povo. Quer dizer, então não dá para entender, tanto é que não dá para entender, que hoje pela manhã a Lanza conseguiu uma liminar, autorizada por um juiz, evidentemente, numa ação que foi encaminhada pelos seus advogados, para a retomada da cobrança, e que, se a prefeitura não devolver a praça de cobrança de pedágio, ela vai pagar uma multa de R$100 mil diário. Claro que é uma liminar, porém uma liminar pode ser cassada ou não, dependendo da desembargadoria. Mas todo esse imbróglio, não havia necessidade da demonstração de violência. Eu fico imaginando o Manel Tamancas vendo uma situação dessa. Quer dizer, meu Deus do céu, você quer estar com a razão, procura justiça. Você pode terminar o contrato, não tem o menor problema. O prefeito Crivella pode terminar o contrato, não tem o menor problema. O problema vai ter com aquele que se acha aviltado. Eventualmente ele vai processar e pode ou não ganhar. É um outro departamento. Agora, você chegar lá com retroescavadeiras e meter as retroescavadeiras nos vidros, meter a retroescavadeira em cima de computador, destruir uma praça que já estava funcionando, quer dizer, é um negócio que não dá para entender, sinceramente não dá para entender. Alcimar Oliveira, Lúcio Mauro Ferreira, Walter Silveira, Tiago Castro, meu abraço, Wanda Fernandes, abração. Isso colocado, isso posto, minha gente querida, vamos àquele momento da prece de Cáritas. E antes, aliás, de chegar à prece de Cáritas, eu quero mandar uns cumprimentos a esses nossos queridos amigos que vocês estão acostumados a ver na terça-feira. Mas acontece que nesta terça-feira nós vamos ter necessidade de ficar um tempo sem luz aqui no prédio, razão pela qual não haverá o programa. Então eu solicitei e eles foram muito gentis, aqueceram a presença deles no dia de hoje, excepcionalmente, a dupla das terças-feiras. O nosso querido psicólogo, uma das pessoas mais importantes a nível de psicologia, nosso querido doutor Luiz Aibinder. Bom dia, Aibinder! Bom dia, Fernando, bom dia para todos. E também ele que você conhece, é professor de matemática, é doutor em matemática, o nosso querido Pedro Carlos. Professor, bom dia! Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Estamos juntos. Estamos juntos, é verdade. Então, minha gente querida, seguindo em frente, vamos agora sim àquele momento de oração que a gente sempre começa o programa com ele, né? E depois, então, eu queria apenas mostrar para vocês o novo sucesso da Tânia Malheiros, que aliás fez muito sucesso no Cariocando e ainda vai fazer mais um show em dezembro, e a gente vai voltar para o debate. Vamos aí ao momento da oração. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no
coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, isso colocado e suposto, minha gente querida. Um abraço para o Marco Silva, lá nos Estados Unidos, para o Fábio Bitton. Marco Silva todo pimpão, né? Isso porque, na realidade, o Flamengo é líder, aí ele segue o vice-líder, porque seguir o líder tá difícil, e é verdade. Se o Flamengo ganhar mais 2 partidas, praticamente ele já será o virtual campeão. De fato é, né? Vai ser muito difícil para os outros times. Um deles é o Palmeiras, né? É o mais próximo, vai ser muito difícil. Muito bem, Tânia Malheiros aí chegando, né? Alô, Tânia Malheiros, você vai ver aí o show dela. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui a câmera. Tá dando um tio aqui, mas é coisa fácil de corrigir. Alô você, alô Marion Duarte, a cantora também, nossa querida Marion Duarte. Muito bem, Marion, vamos lá. Olha só, aqui é o show que a Tânia fez no Cariocando. Marion esteve presente também. O Fernando Pereira, a Olenka Faccioli, né? Vários amigos. Nós não tivemos, estamos super gripados. Olha aí, mostra no espelho. Moça no espelho com esse sorriso acanhado e tristeza no olhar, que se parece comigo, só se parece comigo, não sou eu que estou lá. Como vestir apertado, jogar cabelo pro lado, carregar no batom. A noite ainda é criança, os amigos esperam e até quem sabe o amor. Encontrar a menina que ainda habita meus sonhos, procurando caminhos que já percorri. Toda gente que encontro, seja lá pro que for. Estou no olho da vida, sem entender essa pressa, sou só espectador. Essas marcas do corpo são o tempo da vida que eu já vivi. São os certos e errados que foram ofertados e pude escolher.
essa moça, mulher. Encontrar a menina que ainda habita meus sonhos, procurando caminhos que já percorri. Tanta gente que encontro, seja lá por que for. Estou no olho da vida sem ter essa pressa, sou só espectador. Essas marcas do corpo são o tempo da vida que eu já vivi. São os certos e errados que foram apertados e pude escolher. Estou de volta ao espelho com um sorriso encantado de quem sabe o que quer. E na imagem do espelho reconheço a menina, essa moça, a mulher. A mulher. E aí tivemos a nossa querida Tânia Mareiros, um abraço para o Cildinei lá em Minas Gerais, para a Confraria do Rádio, para a Rádio Livre, para a Rádio Clube do Rio de Janeiro, para João Mossoró. Alô, João Mossoró! Pois é, nosso querido cantor, aqui chegando com o mestre Aibinder. Bom dia, Aibinder! Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Prazer em recebê-lo aqui também ao Pedro Carlos. Pedrão, vamos começar um raciocínio contigo. Já pensou que você está trabalhando lá não é o teu caso, né? Mas se estivesse trabalhando lá naquela praça que hoje, de repente chega as máquinas da prefeitura e começam a dar a porrada, que é essa expressão, com escavadeiras e não sei o que e tal, e depois tem que reverter tudo, porque agora a justiça disse que se não for cobrado de novo, se não tiver restabelecido o contrato com a Lanza, a prefeitura terá que pagar uma multa de 100 mil por dia. Claro que isso pode ser cassado ou não, mas de qualquer maneira é um imbróglio ou não. Total, né? Uma coisa que o Fábio Luiz fala, é uma imbecilidade muito grande, né? De um prefeito fazer uma coisa dessa, né? Não existe outra palavra para fazer isso. Que ele ganhou, se ele ganhou na justiça o direito, né, de romper o contrato, mas não ganhou não, ele rompeu sem perguntar à justiça. Então, se ele ganhou esse direito, né, ele, mesmo que, vamos botar assim, fosse lá de forma legal e tudo mais, para que ele vai chegar lá e passar a reta escavadeira e quebrar aquilo tudo? Não podia tirar a coisa de forma correta, aproveitar todo aquele material e tudo mais? Mas em outras coisas, tem tanta escola aí precisando de computador, por exemplo. A ignorância é muito grande, ali foi uma ignorância muito grande. Aí vamos partir por absurdo. A Lanza ganha todos os direitos. E aí? Quem é que vai refazer aquela coisa? Não, e outra coisa, pode ganhar todos os direitos e com certeza irá processar por perdas e danos. Então, isso que eu estou falando, quem é que vai pagar? A prefeitura. A prefeitura. E a prefeitura pagando com dinheiro de quem? De quem? Nosso. Do povo. Do povo. Ou seja, é uma ignorância em dobro, né? Não tem uma explicação. E outra, ele fez aquilo ali numa calada da noite. Isso aí é errado o que ele fez em quebrar, é errado o horário. Se ele quer fazer a coisa, faz durante o dia, faz de uma forma clara. Ele não é o prefeito, não é o dono da cidade. Com autorização. Não, mas ele é por 4 anos. Eu sei, mas ele não se considera com autorização o dono da cidade. Judicial, é outra coisa. Outra coisa. Quer dizer, você não pode. Ele podia esperar chegar hoje, chegar com a diretoria da Lanza, entregar o documento e pedir ao pessoal para se retirar. E abrir as cancelas e deixar o coisa. Pedir até uma decisão final. Agora, fazer o que fez, ridículo. Ridículo. Vai, Binder. Eu acho que foi um ato de vandalismo oficial. Ele deve ter o ponto de vista dele da cobrança. Se o problema era com a cobrança, ele poderia impedir a cobrança. Claro. E não partir para uma destruição. Claro. Não é necessário. Tira os funcionários da cabine, abre as cancelas e pronto. É verdade. Entendeu? É verdade. Eu simples acho assim. É simples assim, né? Você chega com a autoridade que lhe é investida e diz, olha, o senhor dá licença, o senhor vai sair, acabou. Não precisa destruição física.
Eu não sei se tem eleições próximas, ele já quer mostrar atitude. Ano que vem tem Mas eu eleição. não sei se isso seria positivo, acho que é Depende da negativo. avaliação, às vezes está mal assessorado. Não sei. É verdade. É lamentável. Ano que vem é eleição. Mas ele mostrou uma atitude. É. Talvez seja um tiro no pé. A mim me parece de forma Mas bastante clara isso. essa discussão aconteceu uns anos atrás na Ponte Rio-Niterói. Lembro que até liberaram as cansadas do Niterói não cobrando e depois recorreu, o consórcio na época recorreu e venceu e tudo mais. E não teve esse arrobo que esse maluco teve aí, deixa eu me perdoar. Verdade. Isso não tem explicação. Ele não é maluco. É maluco quem segue ele, né? Eu conheço ele, não é maluco, é um cara ponderado. Eu Mas acho porque ele, segue, tô falando assim, você ele me não perdoe, sei eu também. acho ele despreparado, sempre achei. Acho que acho ele é muito bom para eu acho religião, que para ser bispo, para prefeito não. Eu acho que aconteceu, vamos botar Agora, é um assim, ponto de vista só. É aquela forma do poder, acho que tanto ele, Acho e que o Abinda, que é o psicólogo, e a psicanálise é que ele tem o conhecimento, pode explicar. Acho que tanto ele, quanto o governador e o presidente, quanto assumir o poder, as intenções foram boas. Eu quero arrumar, quero melhorar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Só que a forma como eles estão fazendo, que não procede. Aí vem esses embates, vem essas brigas, vem essas coisas. Aí a gente não sabe se é uma falta de preparo, se é uma prepotência de dizer assim, eu sou o governador, eu sou o prefeito, eu sou o presidente e posso mandar e fazer. E aí vem essas atitudes malucas aí que nós estamos vendo. Bom que agora muitos deles estão começando a entender, repensar, né? a repensar nesse fato. Por exemplo, o Bolsonaro agora esteve na China e disse que aquilo lá é um capitalismo. Não é, né? Aquilo ali é o comunismo, só que é um comunismo mais pelo lado do capital. Mas acontece que é partido único, né? Não tem outros partidos também e tal. Mas pelo menos está tendo uma atitude de rever um pouco aquelas bobagens que andou fazendo com relação a preferir Israel, por exemplo, aos árabes. Os árabes são um grande mercado brasileiro, não é? Então não tem como, quer dizer, agora já é uma coisa preocupante, porque na Argentina ganhou o candidato à esquerda, e o candidato à esquerda, num arroubo que pode ser tão louco quanto o nosso aqui, só que pelo lado da esquerda, diz o seguinte: Lula livre, falou para a plateia. Pô, é um pensamento dele, mas é um direito dele, pô. Por que você vai... Sim, é um arrobo. Sabe o que acontece? Talvez ele vai ter o mesmo pensamento que o outro. Alguém chegou, buzinou no Bolsonaro, disse, olha, vai à China, cara. Porque a China é a maior potência mundial a nível de finanças. Você não pode deixar de ir lá. É uma coisa a gente vê assim, o regime político. Então é isso, o arrobo que eu digo é esse. Claro. O regime arrobo impulso no entusiasmo. Sei. Mas isso foi entusiasmo. Lula em Curitiba. Então, sim, mas é uma coisa planejada. Mas é o pensamento político. Mas é o pensamento político dele. Não, aí vem o outro assim, agora lá não sei de onde, o próprio Bolsonaro disse assim, tá vendo? Eu lamento, tá certo, é um direito dele lamentar. Já disse, falou, a primeira atividade dele foi dizer Lula livre, mostrou a que veio. Quer dizer, isso é mais um imbróglio para poder desembrulhar depois. Sabe por quê? Porque a Argentina é o maior comprador de carros brasileiros. Não só de carro. E muda onde poder. Não só de e você está com... Não, é quase tudo. É o nosso vizinho maior. E você vai ter que conviver, quer você goste ou não. Tanto o Brasil precisa da Argentina, quanto a Argentina precisa do Brasil. Sim, evidente. Eles vão tomar cafezinho, vão Deus permita. Pelo pragmatismo. Teria que ser assim. Aliás, já estaria no pragmatismo. Esse é o meu ver. Quando é um político experiente, não faz esse tipo de coisa. Já está livre, não. Hein? Não. Sim, nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Não estou dizendo que o outro tem a razão. Mas o outro está no país dele e fala o que ele quiser. Então, se você está preocupado, exatamente, só que essas relações não sabemos a quantas ficam. Você vê o que acontece no Oriente Médio, as guerras que acontecem, está pensando que nasceram como? Nasceram com presidentes radicais voltados para o próprio umbigo, que foram incapazes de manter esse negócio de pragmatismo, vale até a página 3, doutor. Essa é que é a verdade. Senão não havia conflito no mundo. Todo mundo era pragmático. Eu discordo de você. É um direito seu.
Primeiro, quando Israel foi fundado, no dia seguinte, 7 países árabes entraram em guerra. Sim, Então, não sou favorável a guerra, não, atacaram Israel. 7 países árabes. Verdade. No pragmatismo ali é zero. Sabe? Foram Sim, lá e lógico. construir. Até O por Nasser isso. disse que ia jogar os judeus no mar, na Guerra dos 6 Dias, no período que antecedeu. Então, pragmatismo lá não é bem essa. A história não é bem essa, não. Não, mas eu concordo plenamente. Eu não estou a favor Eles dos Eles árabes. usam Eu tô dizendo o seguinte. o povo palestino como massa de manobra, tanto de um lado como O de que eu outro. estou dizendo. Ali eles manipulam muito pro lado da religião do que do lado da política. Não, a religião vai iludir o povo. Então, por isso que eles Só vai usam. iludir o povo. É que eles usam. Exatamente. Eu tô falando que eles usam Agora mais é a aquela religião história. do que a questão Existem, política. eu conheço muçulmanos que são pessoas absolutamente honestas. Ninguém não Que está são dizendo que incapazes de. nada. Quer dizer, depende muito esse ponto de vista é muito relativo. Mas o que eu estou falando, é muito fácil você manipular as pessoas pela questão religiosa. Por exemplo, Se você não a tiver um expressão Setembro conhecimento. Negro foi um massacre dos palestinos pela Jordânia na Jordânia, Isso. em setembro. Uhum. Então, Não, essa coisa de pragmatismo. pois é isso, mas aí Cada você um está da chegando forma onde eu dele. falei que o pragmatismo vai até certo ponto. Quando você Não está deixa com um de ser um vizinho aqui na pragmatismo tua isso. beirada, que Não, eventualmente. eles são pragmáticos. Não deixa de Então, ser. vão ver os interesses dele de algum jeito. É muito difícil. O que é o pragmatismo para muita gente não perceber? É a capacidade que você tem de não intervir na vida do outro e vice-versa. Em última análise, é mais ou menos isso. Para que a pessoa, porque a pragmatismo é uma palavra meio nem sempre muito traduzida, né? De Pragmatismo uma maneira eu vejo de como entendimento. ênfase nos aspectos práticos. Claro, evidente. E o resto Eu deixa de conheço lado. algum, eu conheci. São aquelas coisas que eu faço que me favorecem. O resto. O resto eu passo em branco, porque quando você gere um país, né, qualquer que seja ele, você tem que olhar o benefício do seu povo. Você não pode estar preocupado com A ou B ou C. Só vou negociar com os Estados Unidos. Não pode. Cadê o Eduardo, que ia ser o embaixador? Não é mais. Porque acha que ele tinha essa bola toda? Não tinha. Não tinha, tanto não tinha quanto não foi. Então é aquela história, então vamos perder tempo com coisas. Exatamente, porque sabia que ser embarreirado. Isso qualquer jornalista de razoável conhecimento. Hoje os jornalistas estão sendo tidos e havidos como inimigos do rei. Primeiro que não tem rei no Brasil. E segundo, que na verdade está havendo hoje, que eu vejo de uma forma muito clara, um fanatismo. Ou é a direita ou é a esquerda. Ninguém fica. No centro todo mundo é corrupto. Isso daí já está há 16 anos. Exato. Há E o 16 resultado anos deu no que deu. nós entramos Ninguém nisso. pode negar o malefício que os governos do PT fizeram. Não foi, e outra Né? coisa, não vou aqui também elogiar, não estou elogiando, mas simplesmente uma observação. Isso aí começou quando acabou a ditadura. Sim. Então, quando acabou a ditadura, o militar não presta, tudo que o militar fez é isso. Aí que é começaram a errado. estigmatizar Aí começaram o militar. a estigmatizar. Verdade. E ali começou, temos que ter democracia, e o sentido da democracia muitas das vezes virou uma libertinagem, que Sim. virou uma bagunça, uma zorra total, e esqueceram determinados princípios, sejam eles de nação, moral, ético e tudo mais, em nome de quê? Em nome de quem? Uhum. Né? E quando chegou aí uns 16 anos atrás, a coisa danou-se tudo, que aí nós temos que virar, temos que melhorar o quê e para quem? Agora essa resultado, iminência nós agora de estamos hoje. libertar as pessoas, de libertar as que estão presas Outro em segunda absurdo, instância é outro absurdo. Outro Quer dizer, absurdo. o Graças que a Deus, pode graças a beneficiar, Deus, meu caro doutor graças a Aibindo, Deus a população de um modo geral? De repente, reprovado. o Supremo chegar a essa decisão, que não só vai soltar, sim, o Lula, Não como pode, também vai soltar, não não, pode se fazer O tomar. Barroso disse que Vão, da mesma Mendes, forma que eu diria, não vão prender o Lula, prenderam. Não. o Barroso disse que o Gilmar Mendes defende a tese de acordo com o réu. E não deixa de ser, né? Entendeu? Ele muda de opinião, Se adequa, né? ele se ao réu. Entendeu? Então o negócio Se dele é ele soltar go- o Lula. se ele Ontem eu gosta- recebi acho que eu até repassei para você, um trecho de um livro dele O falando Gilmar da prisão Mendes. de segunda instância. É. Livro do Gilmar Mendes. Se eu Sim. não passei, eu repasso Eu hoje não pra vi, você. não vi. Eu vou- Entendeu? É. A atitude dele atual contraria o que ele escreveu no você livro vê- de direito. Você vê uma coisa, tanta coisa grave acontecendo no país, tanta coisa que tem que se mudar no país, que merece ser discutidas, os caras vão discutir uma decisão que já tomaram, que já tinham tomado lá 3 atrás. vezes.
entendeu? Porque 3 meses após vão voltar atrás, porque a previsão é essa, é que vão voltar atrás. Aí a gente fala do Gilmar, mas aí não é o Gilmar, é o próprio Supremo. Quer dizer, nem o Supremo aceita o que ele próprio decide. Exatamente. Quer dizer, a Constituição fala que nós temos que prender na segunda instância. Aí o Supremo questiona aquilo que ele mesmo aprovou. Eu recebi também na outra. Enfim, então para que eu estou fazendo ali? Então acaba com o Supremo e deixa qualquer um julgar. Eu recebi um zap ordinário, dizendo que o crime é tão organizado que o escritório é o Supremo. Eu recebi esse zap também. Isso é espero que não seja verdadeiro, né? Mas não é exagero, não. Mas fica, não é quando você vê, e para os dois lados, né? Quando de repente fez com que parasse a investigação a respeito do filho do Bolsonaro, com aquela suspeição incrível de rachadinha que a gente sabe que acontece a olhos vistos, ninguém tem prova de nada. Quer dizer, é outra loucura, então tanto faz para a direita quanto para a esquerda. Quer dizer, aí como é que fica a imagem da justiça brasileira? Essa é que é, se você roubar uma laranja de um supermercado, você vai preso, vão esquecer de ti lá na cela. Agora, é poderoso, ninguém mexe. Não, e outra, além dessa situação, dessa discussão que está no Supremo, a outra agora que é o desleixo pela lei, foi que a Assembleia do Rio de Janeiro fez. Sim. Eu vou aprovar a liberação de 5 pessoas que são condenadas pela Lava Jato, enquanto o chefe dessa quadrilha... Não sei se foram condenadas, né? Mas parece que estavam presos de forma preventiva, não eram condenadas ainda. O chefe deles, todos eles, está preso e entregou todo mundo, que é o Cabral. Aí quer dizer, a Assembleia está votando a soltura de 5 pessoas que a lei determinou prender. Quer dizer, aonde que está o direito do judiciário? Não tem. Então, não, e mais. Perdeu o respeito. respeito. São capazes de voltar para a Assembleia para ditar leis para nós. Porque... não, o detalhe é o seguinte, tem lógica o que você falou, Pedro, pelo seguinte, porque eles foram libertos, né? Mas perderam a condição de deputados, né? Perderam a condição de deputados. Porém, vem aí nova eleição. Não, eles perderam o cargo de deputado, mas permanecem no partido. Permanecem, aí eu não sei. Não, permanecem no partido. Eu sei que perderam a condição de deputados e perderam os salários. Então, mas não perderam. Depois de mamarem muito na teta não foi caçado. Eu tinha em Brasília um deputado federal. Eles não foram caçados. Eu tinha em Brasília um deputado federal que passava a noite no presídio, de dia estava no Congresso. Tinha. Legislando para nós que trabalhamos. É verdade. Eles foram... É revoltante, né? É revoltante. Isso é surreal. Cassou foi a eleição, a posse deles, não o direito de exercer o cargo. Então, exercer o cargo, eles continuam. Então, eles continuam no partido. Quer dizer o quê? E podem, naturalmente, dependendo da disponibilidade financeira, o pessoal esquece, o povo esquece. Não, no partido eles vão continuar fazendo o que a Bíblia falou, determinando as leis. Olha, você não é um deputado, mas nós somos todos do mesmo partido, então você vai fazer o que nós queremos. Agora, quem é que tem a evidência política, quem é que manda no partido? Sou eu, então você vai fazer o que eu mando. Você vê, enquanto isso, a gente vê o estado dos hospitais públicos, né, no Brasil, porque por mais que você tenha condição de pagar um plano de saúde, se Deus o livre e guarde, acontecer um acidente com qualquer um de nós ou com qualquer um dos espectadores que estiver vendo por aí, que ele ficar inconsciente, ele vai primeiro para um hospital público. Só depois, então, a família poderá, tem um hospital tal. E nesse primeiro momento, pode ou não ser bem atendido. Então, Provavelmente não. Quer dizer, essa é uma realidade que tem que ser mudada, e é um negócio que é impressionante, o descaso, como você mesmo disse, a roubalheira, né, desses maus políticos de todos os níveis, né, e que mandaram a mão e deixaram a situação do jeito que está. Quer dizer, é um negócio que tem que ser atacado de uma forma urgente, principalmente, não sei se atacado, está sendo retardada a punição. Também. Quem tem dinheiro vai ter advogado e vai prorrogar esse negócio. Por exemplo, o Collor fez 70 anos. Então ele foi prescreveu algumas das acusações contra ele. Collor e mais outros. Não lembro qual o outro. Sim. Prescreveu.
70 anos. Quando ele for condenado, ele já morreu há 1000 anos atrás. Aí não adianta, aí fica... O Luiz Estevão foi o primeiro político a ser preso. Ficou 25 anos impune sendo acusado. Meu Deus. Só depois foi preso. E agora já está solto. Até esqueci o caso daquele jornalista que matou a amante, né? Lá em São Paulo. Pimenta Neves. Ficou, acho que mais de 30 anos. E liberto, porque tinha dinheiro, tinha recurso, então tem bons advogados. O garotinho e a garotinha. Também. É um prende solta, é um prende solta. Aí o processo está andando. E aí? Quer dizer, e aí fica uma imagem lá para fora, porque aí vem a... Não, mas lá para fora eu vou dizer por quê, porque é um país pobre, rico nas suas condições naturais, mas precisa de investimento de fora. E o cara fica pensando, como é que eu vou investir num país tão estável? Quando você vê uma cena dessa que nós acabamos de ver, e não fui eu que disse isso não, foi um cientista político da Fundação Getúlio Vargas, com relação à praça da cobrança de pedágio. Quando você lá fora vê uma cena dessa, qual é o investidor que vai assumir? Não, eu vou para o lugar da Lanza. De repente dá uma louca no alcaide e ele vai e derruba tudo. Um empresário multinacional não vai fazer isso, ele vai fazer e vai entrar, porque ele vai falar assim, ó, eu vou chegar num país desse daí, eu abro vou deitar e rolar, né? Vou colocar uma empresa grande, não pago meus impostos, durante 20, 30 anos eu tiro meu lucro, depois eu fecho a empresa, não pago imposto e decreto falência. E já aconteceu isso com algumas empresas. Por exemplo, a GM, que tinha no Brasil hoje, na verdade, Chevrolet. Continua GM. Mas continua GM, mas não com a mesma sociedade. Não, né? é a indústria. A Chevrolet é o carro. Não, aconteceu com a Texaco, né? Texaco. Cadê a Texaco? Eu quis falar Texaco e confundi os nomes. Peço perdão a GM. Mas, de qualquer maneira, são coisas assim. O cara entra, faz e se manda. É o que está acontecendo aí com essa... A empresa que é de construtora. Sei. A Odebrecht? Odebrecht está pedindo falência. Está pedindo falência. Vai fazer o quê? O que vai acontecer com todo mundo? Babau. Babau. Não vão receber nem credores, nem funcionários, nem nada. E cadê o dinheiro que eles ganharam? E olha que não foi só no Brasil, não, né? 10 milhões de reais de multa. Quanto que essa empresa não ganhou durante esses anos? Então roubou durante anos e anos, vai pagar $1 milhão por ano, vamos dizer assim. E a gente está vendo agora uma propaganda que é aceita, vai se fazer o quê? A imprensa, de um modo geral, precisa viver de dinheiro. Não? Mas a gente fica preocupado, porque na época em que eu me formei publicitário, eu me lembro, havia o CONAR, que até hoje existe, que é o Conselho Nacional de Propaganda, né? E que teria a obrigação de não permitir propaganda enganosa, essa coisa toda. Mas há tanta coisa que aparece, por exemplo, agora vem a Vale dizer que está providenciando uma série de coisas para limpar o rio. Não era mais fácil se tivesse providenciado antes para não haver o rompimento da barragem? Quer dizer, as coisas vão passando e é assim mesmo, Aibinder. Você que é um estudioso, é um psicólogo afamado. Para o mundo que eu quero descer. Para o mundo que eu quero. Tira tudo. Perdão. Mas não é mesmo? É tudo doido. É tudo maluco, né? É tudo nonsense. Tiro tubo, acho que é melhor ainda. Aí vem, como se nada tivesse ocorrido, 250 pessoas morreram. Você fala do CONAR. Aí eu me lembro do Tribunal de Contas. Quantos dos tem pelo menos 2 que eu conheço presos. Não, eu sei. Tribunal do Contas. Só sobrou uma mulher. Tribunal de Contas do Rio estão 6 presos. 6 presos. De 7 estão 6. E é o tribunal que deveria fiscalizar as contas. É o que fiscaliza. É o que fiscaliza. E levava dinheiro da Câmara dos Deputados para aprovar as coisas. Não, e há coisas mais... É porque os deputados aprovavam a falcatrua do governo, né? Com o endosso deles. E com o endosso deles, quer dizer... Não, e há coisas mais não sei. E esse Domingos do Brasão, que ele agora, TCU, sei lá, Tribunal de Contas, está sendo acusado, por enquanto só acusado, de ser o mentor do crime da Marielle. Meu Deus. Agora você vê. Pela Raquel Dodge, não é por mim. E o Palocci também entregou também, falou que o Lula também é o mandante da morte daquele prefeito de... Não foi o Palocci, não, foi o Carequinha, aquele...
careca, Marcos Valério. Ah, o que foi do banco, né? Não, Marcos Valério era o homem da mala do governo Lula. O homem da mala. Que falou que o Lula foi o mandante da morte do prefeito Celso Daniel. Aquela história está confusa até hoje. Do prefeito de Campinas, que o Lula foi o mandante para poder mandar matar... O irmão do Celso Daniel também falou isso. Não, há coisas absolutamente impressionantes, né? Hoje, pelo menos, teoricamente, você tem um limite de investimento, né, que possa ser feito honesto naquela candidatura. Teoricamente, que por baixo dos panos continua o Caixa 2, essas coisas todas. Eu me lembro, a questão de uns 10, 15 anos atrás, se não for mais, podia ser o que desse, quer dizer, quem pudesse ajudava por debaixo dos panos e tal. E aí, uma certa feita, eu fiquei sabendo, tinha um cara que fez uma empena, a chamada empena seca, na verdade, é o paredão que todo edifício tem. O cara fez a empena total. E o cara, na soma, se fosse ganhar em 4 anos, ele ganhava o equivalente a hoje a 400 mil reais. O cara era candidato, só aquela empena ficou em 4 milhões. Quer dizer, meu Deus do céu, tem muito sócio nessa empena, né? O que a gente vê isso claramente, né? E ninguém faz nada. Meu mano, a coisa está complicada. Não é? Vamos torcer por dias melhores, quer dizer, pelo menos ter uma... Eu acho que chamar o Brasil de democracia é uma piada de mau gosto. Em construção. Não, é uma democracia. Todo mundo fala o que quer, faz o que quer. Agora... A definição da democracia é o governo do povo para o povo. E pelo povo. Do povo não é. E do povo não é. Não, é o povo que é para a oligarquia. Para oligarquias, mas não tem agora. Tanto é verdade que você está falando... Que ficam no corporativismo de autoproteção. Tanto é verdade que você está falando que você vê a grande diferença financeira entre a cúpula, que é mínima, né? Da classe média e, por sua vez, da classe C. Quer dizer, um negócio de doido, troço maluco. Mas o salário ainda seria algo honesto. Certo. Assim, algo válido. Agora, a corrupção, o patrimônio que eles têm compatível com a renda... Também. Nem o salário. Você botar uma pessoa que ganha 30, 50 vezes a mais do que a grande maioria... Mas é honesto, ainda já está na lei. O curioso... Quando você é um empresário, um administrador, um presidente de uma empresa, bem agora um político... Pois é, isso não tem condições, isso não existe. O empresário, você fala o empresário... É o nosso, com certeza. Qual o judiciário mais caro do mundo? É o nosso. E qual o serviço que eles prestam à nação? É o nosso. Zero. Então, é o nosso. É um negócio... Câmara de Vereadores serve para quê? Só faz coisas irrelevantes. Uma homenagem aqui, uma homenagem ali. Eu sempre conto uma história que sempre Mas isso não está sendo só a Câmara de Vereadores, nós que as Assembleias Estaduais... Mas o vereador abusa. Não, abusa. Eu tenho um exemplo. As estaduais também estão entrando no mesmo esquema. Eu tenho um exemplo disso, eu sempre conto uma história. Um amigo, até do nosso amigo Altazar comum, agora esqueci o nome dele, até bom que esqueça, que é uma pessoa legal, é pastor e tal, e o cara ligou para mim, Fernando, já tinha conhecido de pouco, só gostaria que você fosse uma homenagem, que eu vou receber uma moção na Câmara Municipal. Eu falei, tudo bem, lá fui eu, né? Até fui na ocasião com o Baltazar. Em lá chegando, quando eu entrei naquela mesa que tem de recepção, né, é um lugar de cerimonial e tal, quando eu olhei para a mesa, uma mesa enorme, tinha pilhas de menções. Eu acho que o cara pegou todos os pastores do Rio de Janeiro, talvez do estado do Rio de Janeiro, para dar numa única sessão as moções. Então a gente chega à conclusão que muitas dessas moções são apenas para receber voto e que, na verdade, aquilo que deveriam fazer, que é trabalhar, né? Então você é um cidadão carioca? Eu recebi a moção de alguma coisa. Foi entregue, acho que foi dos 80 anos. Através do seu Alfredo Raimundo. Do Alfredo, aquela dos 80 anos, que eu também recebi aquela moção. Quer dizer, mas os caras não têm a preocupação de dizer, não, vou homenagear o doutor Pedro. Então, que seja só o doutor Pedro, pelo amor de Deus. Quer dizer, e aí eram pilhas, né? As homenagens são mais pessoais do que... São mais... Isso esvazia o caráter homenageatório. Do que a relevância dela, né? A relevância da moção. O homenageado fica, eu estava pensando que eu era o tal, na realidade eu sou... Mais um, né? Mais um, né? O mero figurante. Quer dizer, mas não é para isso que a gente elege um vereador, né? Botar nome de rua. Praça...
para decretar feriado de não sei o quê. É um negócio. Não, e se tudo funcionasse, né? Justifica ganhar dinheiro isso? Você vê, claro que não. Você vê os Estados Unidos, por exemplo, que a gente sempre cita como exemplo quando tem coisas interessantes, né? Você vai comprar uma calça, a calça custa $50, né? Na verdade, não é o preço que está ali. Você vai pagar, dependendo do estado, ou 6% a mais, ou 11%, ou 7%. Cada estado tem o seu imposto. E está pago, acabou. Então não tem que dar a chamada nota fiscal, o cacete, porque já está pago. Não, você pagou ali. Quando você compra, aquilo vai para o Código de Barra, aquilo cai na Receita Federal. Exatamente. Então você não precisa de nota fiscal, porque ali está comprovado. Aí tem um amigo contador que diz o seguinte: Fernando, atualmente o imposto de renda é feito dessa maneira e é feito há muito mais tempo, porque facilita a fraude. Lógico, porque nem todo mundo declara tudo. Agora, se tudo for cobrado e tudo tiver um percentual X, ainda que pequeno, está ali, não tem jeito, não tem como fugir. E aí você vê a diferença entre um país, do ponto de vista do que faz para o povo dele, não o que faz pelos outros povos, aí é meio complicado, mas para o povo dele, do nosso país, que tem tudo nas mãos, né? Nós temos aí o clima maravilhoso, nós temos gente que produz, né? O particular produz muito. Por palavras do Bolsonaro que você tanto admira. Não admiro tanto, mas acho que pode vir ao caminho certo. Nada, mas tem tudo. Também, é verdade, isso é verdade. E o Brasil tem tudo e não tem nada. É verdade, isso aí é verdade. Quer dizer, então por que não? Quer dizer, por que não se tentar fazer isso? Quer dizer, no sentido realmente de trazer estabilidade. Você vê, nós temos aí um exemplo do professor, por exemplo, né? Dos médicos, que recentemente aqui o Dr. Silvio Provenzano, presidente do CREMERGE, comentou aqui comigo, falou: Fernando, você sabe, um médico hoje, para cursar uma boa faculdade, a família dele, já que ele não tem condições como estudante, a família despende de 6 a 8 mil reais, em alguns casos 11 mil reais por mês. E, no entanto, entra no concurso da prefeitura, a prefeitura paga 2.600 para o médico. Se você pegar uma faculdade particular de medicina hoje, boa, a mensalidade está em torno de 7 mil reais. 7 mil só reais. A mensalidade. A média, né? É média. Deve ter. Mais barato. Não é média, não, mais barato. É mais barata. Deve ter de 11 mil, não tem? Então, se você colocar uma pessoa que para pagar 7 mil reais, isso, a mensalidade. Ao longo de 6 anos? Não, você está colocando mensalidade. Falta aí a questão de transporte, alimentação, livros, enfim, a manutenção geral. Moradia. Não, vamos pensar que mora no próprio Rio. Vamos pensar assim, na própria cidade. Você tem um gasto com um aluno desse em medicina, por mês, em 10 mil reais. Mole, né? Molinho, por baixo, mínimo, 10 mil reais. Uma pessoa para pagar um curso desse de 10 mil reais, ela tem que ganhar no mínimo 15, né? Não, 20. 20. Porque você tem as coisas de casa. Vamos botar que tem que Vamos até pensar mais barato. Se o cara for solteiro, morar com os pais, de repente. Se for um filho só. É o pai que tem que pagar. Se for um filho só, 15 mil segura. Agora, se você tiver 2 filhos, não dá 20 mais. mil. Não dá mais. Ou 20, 30 mil. Aí você pergunta assim: quantas pessoas ganham 20 mil reais nesse país? Pode contar nas mãos. Então, nas mãos não, mas pode contar, né? É exclusivo. Bacelar. Carlos Bacelar, de boa lembrança. Inesquecível, Carlos Bacelar. É inesquecível. Saúde não tem preço, mas medicina tem custo. É verdade. Quer dizer, aí qual é o estímulo que o cidadão tem? É o ditado que diz assim, que eu tenho até isso em casa da minha biblioteca, né? Se você acha que o preço do livro é caro, né? Imagine o preço da ignorância. Então eles colocam o preço do livro lá em cima para manter o preço da ignorância. E enquanto isso aí cada um vai votar cada vez pior, né? Porque a pessoa não tem discernimento, né? Pessoa que não abre janelas para o mundo em forma de livros, em forma de saber, né? Quer dizer, a limitação é grande. O cara vai aceitar como se fazia, não sei se ainda se faz, mas acho que sim, em determinados estados em que botava todo mundo e rasgava a nota, lembra disso? No Nordeste brasileiro, botava todo mundo num caminhão, dava 50, mas olha, a outra metade você pega, porque você pode emendar com durex. Quer dizer, isso estava deplorável, né? É o que eu dizia Platão, né? Mudou muito o Bolsa Família. Acho que não, é uma outra fórmula, né?
uma outra, ficou teoricamente mais justificado, entre aspas. Eu fui numa cidade... Quem ganha a Bolsa Família pode ser considerado um cidadão pleno? Não. Mas vota plenamente. É porque, aí cabe uma outra pergunta, né? Por que o de 16 anos, se quiser, pode votar e ele não pode dirigir um carro? Ele não pode ser preso. Ele não pode ser preso. Quer dizer, é um absurdo. Ele é pleno para votar, mas é menor de idade para ser preso e é menor de idade para dirigir e tudo, né? Para estuprar, matar pode. Quer dizer, você vê em pouco menos de uma hora o que nós estamos falando aí, que evidentemente nós não somos melhores do que ninguém. As nossas autoridades estão carecas de saber isso, quer dizer, só que elas têm o poder nas mãos, né? Platão já dizia, quem tem o poder controla o saber, né? Infelizmente, né? E quanto menos o povo souber, melhor. Por exemplo, dentro desse ponto de vista de uma sociedade mal administrada. O Collor saiu enxovalhado. Foi reeleito senador. Quem é que votou para senador? O povo. O povo. E foi o mesmo povo que elegeu ele em Alagoas. Jader Barbalho elegeu o filho. Foi. Governador. Foi. E por aí você vai. Por aí vai. Isso nós estamos falando de pessoas, de pessoas que são conhecidas nacionalmente. Fora aqueles feudozinhos que não se colocam. Renan Calheiros, quantas vezes eleito? Quantos processos nos postos? É verdade. Você pega aí a própria família Bolsonaro, né? Ele é vereador, deputado, senador. Também é uma coisa, aproveita, vai o embalo e vota todo mundo. Né? O que não quer dizer, pode ser até que os três tenham a mesma qualidade, mas não quer dizer necessariamente que tenham. Quer dizer, então aí de repente o cara vota na bandeira, não vota na perspectiva. Os Piscianos aí, o pai era deputado, o filho, vereador do outro deputado. E o que não era político também foi preso. Foi preso. Que era o que administrava os bens da Aras, né? Lá que fazia aquela trabalho com gado. Tinham aras lá, cavalos árabes, caríssimos. Não, negócio de sêmen de touro, superfaturado, a tramóia era por ali. Pois um preço ali é uma coisa muito bem feita. Nossa senhora, é um absurdo. Gente, eu quero agradecer vocês, vou terminar 5 minutos mais cedo, vou dizer por quê, porque minha voz não está aguentando. Eu vou dar um grande abraço a todos e justificar a Tânia Malheiros. Eu ia no show dela, não pude ir porque na quinta-feira peguei uma gripe braba. Hoje eu ainda estou melhor, mas de qualquer maneira ainda vocês estão vendo que eu estou fanho aqui e com o gogó meio arranhando. Então, para não arranhar mais, eu fiquei extremamente preocupado com o dia de hoje. Falei assim, meu Deus do céu, com essa garganta do jeito que eu estou, como é que eu vou fazer o programa? Mímica. Mímica. Tá vendo? Olha, um grande abraço a todos vocês. Diga, com a mímica. Agora é a moda, né? Agora é a moda. Libras. Haroldo Barros. Muito bom, né? Muito bom. É o Haroldo. Quando ele mandou um vídeo ontem, que ele estava na casa de um colega dele, aí fizeram lá um happy hour, cantando e tudo mais, eu falei assim, porra, tá podendo, tá né? podendo, Esse é uma figura. Grande Haroldo Barros, nosso abraço, nosso carinho. Ô Pedrão, muito obrigado por ter vindo excepcionalmente nessa segunda-feira, né? Na terça-feira estaremos juntos, se Deus quiser. E Deus quer, Nossa Senhora também. Isso, um grande abraço para você, viu? Para todos muito nós, obrigado. Boa semana e o nosso querido Aibinder, que tem um curso brilhante, né? Ali na Praia do Flamengo, também tem na Barra, né? Queria que você desse aí as coordenadas, Aibinder, por favor. É um curso para todo mundo melhorar de vida, se chama Enriquecimento da Vida. Já dura no Flamengo há 19 anos. Na Barra, recente. É à tarde nas quartas-feiras na Barra, no Citar América, de 2h30 às 4h, e no mesmo horário no Flamengo às quintas-feiras. Beleza. Quem quiser, o telefone é 2285-0550. Repetindo, 2285-0550. Perfeito, querido amigo, muito obrigado. Abraço para Luiz Pagodinho, para Alcimar Oliveira, para José D'Alésio, para Aldir Costa Júnior, para Lúcio Mauro Ferreira, acho que já falei nele, o Walter também, a Maria Tereza, nossa, é muita gente, né? Jamil José Pacheco, o Paulo Félix, Ricardo de Paula Ferreira, Tiago Castro, meu Deus, Wanda Fernandes, isso não para de... Sandra Gueraldi, nossa amiga jornalista, trabalhou com a gente na Universidade de Estácio, Denise Guzmán Silva, Sônia Ferreira Xangô da Mangueira
Hernani Sampaio, doutor Hernani Sampaio, nosso querido amigo, grande oncologista, Fábio Bito, Fernando Pereira, Marion Duarte, olha, todo mundo aí mandando abraço a vocês, Marcelo Barros, Vera Lixa, chega, né, gente? Não dá para falar mais. Olha, Gerson de Lima, um abraço, Paulo Barril, outro abraço, olha, a Elianinha Araújo, abração, Edmilson também, da Sueli, a Icléia Cardoso de Queiroz, não posso deixar de falar, o Beto Campos, André Noite, daqui a pouco eu levantar a bandeira branca aqui, hein? A voz está baixando, Alcimar Oliveira, Adir Costa Júnior, Lúcio Mauro Ferreira, Walter Silveira, minha nossa, um grande abraço a todos vocês, sejam felizes, fiquem com Deus, namastê.